Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam, né, agora ao vivo, ou vão nos escutar, né, após a finalização da nossa live, através do canal do NEPEC, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Etnicidade e Cultura, né? Então, o nosso boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a Jéssica, a intérprete de Libras, por ter aceito prontamente o convite, a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais e o mestrado em Sociologia, Jéssica, lhe agradece, né, por você ter essa disponibilidade em participar desse momento tão importante, né? Agradecer a Marcela, né, o aceite também do convite, Marcela que vem lá da comunidade e representa o povo Chucuru do Urubá. Então, nosso agradecimento, Marcela. Agradecer também a Marquinho, né, que vem lá do povo Trucá. Então, muito obrigado, Marquinho, por ter aceito o convite em participar desse momento de diálogo, né. Agradecer a Maria Eduarda, que é estudante do curso de licenciatura em Ciências Sociais e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Etnicidade e Cultura, o NEPEC. Muito obrigado, Duda, por ter aceito o convite. Agradecer também ao professor Valdonilson, né, que é professor da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, membro do colegiado do mestrado em Sociologia, do Profsócio, né, professor da área de Antropologia. Então, professor, muito obrigado por ter aceito também esse convite em participar desse momento. O projeto Roda de Diálogo é uma iniciativa da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Sumé, e do mestrado profissional em Sociologia em Rede Nacional, o Profsócio, que tem uma turma aqui no campus de Sumé, que está localizado no semiárido paraibano. Então, esse espaço aqui, que foi construído a partir dessa plataforma virtual, ela tem o intuito da gente produzir, né, e refletir conjuntamente, enquanto sujeitos, enquanto intelectuais, né, enquanto povo brasileiro, sobre algumas temáticas. Então, hoje, a nossa roda de diálogo vai tratar um pouco sobre as lutas e as trajetórias de lutas dos povos originários, né? Hoje a gente tem aqui a presença de Marcela, né, do povo Chucuru Urubá, e Marquinho, do povo Trucá. Então, a gente vai começar a nossa roda de diálogo, né? Marcela vai fazer a sua fala inicial, e aí a gente vai passando para os outros colegas que vão também contribuir aqui com a nossa live. Perguntar ao pessoal que está nos escutando se o som está ok, né? Dá um retorno aí no canal do YouTube, se está tudo ok. Se tiver o som ok, dá um okzinho dizendo assim, o som está ok. Porque a gente, inclusive, tem que se acostumar aí com essas novas ferramentas para interagir. É isso? Eu não sei se, eu acho que a conexão aqui de Marcela deu uma caída, ela saiu um pouco aqui da nossa tela. Vamos ver se ela retorna aqui. Deixa eu colocar novamente no Strand. Aguardar só um pouquinho que Marcela está retornando. Então, nos escuta, Marcela? Sim. Pronto. Então, aí a gente vai começar aqui a nossa roda de diálogo com a fala de Marcela. Vocês me escutam? Né? Sim, me escutamos. Eu queria, antes de passar a palavra para a Marcela, né, fazer uma rápida apresentação, viu, Marcela, sobre o povo Chucuru, e que depois você pudesse também apresentar, né, essa coletividade que você representa, né, que também lhe constrói. O povo Chucuru do Urubá habita os municípios de Pesqueira e Porção, a cerca de 250 quilômetros da cidade do Recife, a capital de Pernambuco,
na região do agreste do semiárido pernambucano. A invasão portuguesa na região onde habitam os atuais chucurus do Ororubá ocorreu a partir de 1654, quando o rei de Portugal fez doações de grandes sesmarias de terras a senhores de engenho do litoral para a criação de gado. Em 1661, atendendo à solicitação oficial, os padres orotorianos fundaram o aldeamento do Ororubá de Nossa Senhora das Montanhas, onde também possuíam fazendas de gado, utilizando a mão de obra indígena. Conforme determinou a legislação portuguesa, após o diretório do Marquês de Pombal, isso em 1757, o antigo aldeamento do Ororubá foi elevado em 1768 à categoria de vila com o nome de Simbres. E a partir dos anos 90, após vários anos de luta do povo chucuru Ororubá, passaram a se autodenominarem chucuru do Ororubá, afirmando terem escolhido essa denominação para não serem confundidos pelos não índios. Leia-se a imprensa e a sociedade em geral. Ou com outro povo indígena, os chucurus Cariri, em sua maioria habitando o município de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Né? Isso é um breve histórico. É claro que tem muitas outras histórias possíveis, né? Sobre o povo chucuru Ororubá, com sua riqueza, né? E aí eu gostaria de passar a palavra a Marcela, para que ela mesma possa completar essa breve história tão restrita e que diz também, inclusive, muito pouco sobre toda essa trajetória de luta dos povos chucuru e Ororubá. Então, Marcela, a palavra e o espaço é todo seu. Marcela? Não sei se teve algum probleminha no áudio dela. Seu microfone está desligado. Você nos escuta? Olá. Pronto. Sim, tinha sumido tua voz, mas voltou agora. Acho que minha internet tá oscilando. Pronto. Eu vou sair um pouco da tela para ficar melhor a visualização da Pode começar? tradução de Libras. Pode começar. A palavra é toda sua. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro que tudo, saúdo aqui a Força Encantada para que ela conduza a nossa roda de diálogo. Agradecer pelo convite. Cumprimento a todos que estão participando. Dizer da satisfação de estar dividindo o espaço com o companheiro de lutas Marquinhos, tá? E vou começar, né, me apresentando. Eu sou Marcela, sou chucuru do Ororubá, como o Wallace falou, aqui de Pernambuco. Atualmente sou estudante de licenciatura em matemática pelo IFPE, presido o DCE do IFPE e sou conselheira no Conselho Superior do IFPE. Dentro do IFPE também participei da luta pela Bolsa Permanência para indígenas e quilombolas e atualmente também sou professora dentro do território. Então, inicio, né, falando sobre essa trajetória de luta que tem o povo chucuru do Ororubá, pelo direito à terra, pelo direito à vida e por estarmos aqui hoje. Vivemos um momento bem atípico, né, jamais vivenciado por nós, por essa geração. E nós, enquanto povos indígenas, sentimos bastante esse momento que a gente está passando, e principalmente por dois motivos. O primeiro deles é a questão de estarmos distantes, né?
porque somos um povo que gostamos sempre de estarmos juntos nos nossos rituais, no movimento, nas nossas vivências dentro dos nossos territórios. E também a situação que nos preocupa é principalmente a questão do Covid e do grupo de risco, né? A gente tem aí principalmente os idosos como um grupo de risco, e para nós, os nossos mais velhos, né, são referências para a gente, são como se fosse a nossa biblioteca viva. E aí muito nos preocupa essa situação, trazendo a realidade, né, aqui do território. A gente tem 24 aldeias, aproximadamente 12 mil indígenas. Então, assim, é uma preocupação gigante em relação ao que a gente vive. Infelizmente, o, tivemos casos no território, mas felizmente todos estão recuperados e foram apenas sintomas leves. Foram tomadas as medidas cabíveis assim que identificados os casos, né? E aí a gente já conseguiu vencer essa batalha, mas segue aí em luta na prevenção e tomando todos os devidos cuidados para que não tenhamos novos casos, né? E se tivermos a se surgirem, estamos aí preparados, juntamente com o Conselho de Lideranças, a associação, em parceria com o DCEA, as equipes de saúde estão tomando os devidos procedimentos e a gente, quanto comunidade, tem contribuído. Como falei que sou professora, a gente vive também a questão de estarmos sem aulas, né? A gente tem 36 escolas no território e duas extensões, totalizando 38 instituições escolares, e estamos parados desde de março, devido a essa questão da dificuldade do acesso à internet, e muito nos preocupa também a situação, tendo em vista que o território, a gente tem essa especificidade de, não só a gente, né, o Brasil vive esse momento de não estar preparado para isso, da tecnologia, a questão do acesso à internet não ser universalizado. Mas o Conselho de Professores daqui do território tem conversado constantemente, tem se reunido constantemente na tentativa de encontrar soluções para que os nossos estudantes não sejam prejudicados, né? Enquanto estudante, também estamos paralisados, né? E aí tem todo um plano de retorno às atividades que está passando de setor em setor para que sendo discutido, para que a gente encontre uma forma e aos poucos vá voltando e correndo atrás desse tempo que a gente passou perdido, né? Falando em questão de desafios que a gente tem enquanto juventude, enquanto indígena, hoje a gente, depois de tudo que eu falo, né, a gente ainda tem os desafios a nível nacional, né? A gente tem aí uma conjuntura política, tem um governante que é totalmente contra os nossos direitos, e que aí, em um momento tão difícil que a gente está vivendo, mediante toda a postura que ele tem de não dar acesso em nenhuma dos níveis da sociedade, a nós também não se é dado, né? E aí a gente ainda, além da preocupação de estar passando por uma pandemia, tudo isso que eu trago, a gente ainda tem essa preocupação, né? Como eu falei, a questão dos desafios e quando eu citei, né, que para nós povos indígenas a questão do estar distante nos deixa muito triste, nos preocupa bastante. E aí, assim, a gente vem tentando se adaptar a essa realidade, né? E aí, nós, povo Chucuru, temos um evento que acontece anualmente, que é a Assembleia, e é um espaço de discussão, são 3 dias de discussão, e a gente encerra com um ato público, que é uma caminhada até a cidade de Pesqueira, local onde o Cacique Chicão foi assassinado. E aí, esse ano a gente não pôde vivenciar, acontece em maio, e não vivenciamos presencialmente como a gente gosta de estar presente com os parentes. É um evento que já chegou a reunir cerca de 2.000 pessoas, e aí esse ano ele aconteceu totalmente online, né? Foi um evento virtual,
na tentativa de não deixarmos que o evento não acontecesse e que nossas atividades continuassem, mesmo de uma forma diferente da que a gente está habituado. E aí foram transmitidos alguns momentos ao vivo, outros compartilhados na Urubá Filmes, que é a organização aqui de audiovisual. Então, o próprio povo já com essa autonomia na questão de audiovisual, de conseguir transmitir um evento totalmente online e que tiveram milhares de acessos o evento, mostrando que, assim, aos poucos a gente vem se adaptando, mesmo o Estado ele não dando subsídio com as nossas próprias pernas, né, e com a ajuda de alguns parceiros, a gente vem conseguindo caminhar em meio a tudo que a gente vem vivendo é, atualmente no nosso país, né. Eu fui bem breve agora e eu vou passar para o próximo, e aí a gente vai conversando mais nas perguntas, nas dúvidas que vocês forem tendo. Joia Marcela, agradecer aí a sua primeira fala, né? E aí a gente vai chamar Marquinho para também ele contribuir um pouco nessa primeira rodada, para a gente poder, inclusive, interagir um pouco com o pessoal que está aí no canal do YouTube, né? Vamos chamar aqui Marquinhos. Antes de passar a palavra a Marquinhos, eu gostaria de fazer mais um breve histórico mesmo, porque aí Marquinhos, a partir desse lugar de fala dele, vai fazer a apresentação do seu povo, né? Com muito mais, inclusive, propriedade. O povo Trucá habita a ilha de Assunção, no médio curso do Rio São Francisco, no município de Cabrobó. Fontes históricas estimam a fundação de uma aldeia indígena na extremidade ocidental da ilha de Assunção no ano de 1722. E em 1761, a ilha foi elevada pelas autoridades coloniais à categoria de paróquia, recebendo habitantes não indígenas. E em 1993, a etnia Trucá, né, após anos de lutas e resistências pelo seu território, foi finalmente declarada pelo Ministério da Justiça como de posse permanente do território indígena, do território que a eles pertenciam, né, através da portaria número 315, de 17 de 8 de 93. E em 2002, a terra foi delimitada com uma área de 5.769 mil hectares, abrangendo a totalidade da ilha de Assunção. Então, é um breve histórico, como eu disse inicialmente, breve, porque a fala de Marquinho certamente vai nos trazer um pouco dessa historicidade, dessa luta do povo Trucá. Então, Marquinho, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, e a palavra é toda sua. Boa tarde, agradeço muito pelo convite. Também quero saudar principalmente aqui a guerreira Marcela, que é uma companheira de luta de uns 3, 4 anos. E aí, como o professor Wallace já falou, o povo Trucá habita a Ilha de Assunção. Ao redor da Ilha de Assunção tem outras ilhotas que são menores, totalizando 6.200 e alguns hectares, que eu não me recordo agora. A nossa organização sociopolítica é dividida em 25 aldeias, 3 caciques. E aí, em questão da pandemia, a gente vem passando, no momento, com casos na aldeia, temos 7 casos hoje, e aí estamos tentando, a todo custo, minimizar os danos, né? O nosso território é fácil fazer barreira sanitária, porque só tem uma entrada e uma saída, que é a ponte que liga o território ao município de Cabrobó. E hoje eu represento
a juventude indígena do povo Trucar, dentro e fora da aldeia. Sou também representante da COGIP, que é a Comissão de Juventude Indígena do Estado de Pernambuco, que é uma rede que a gente vem trabalhando ela desde 2012, uma rede estadual de juventude, onde a gente realiza encontros anuais e aí vai fazendo um itinerário, né, entre todos os povos do estado. E temos também a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, que vem lutando muito, né, desde sua fundação, para que os estudantes das escolas públicas indígenas possam ingressar na universidade. E, de fato, isso vem funcionando e vem acontecendo. E aí temos o exemplo de mim, da Marcela, de outros estudantes. Um exemplo disso foi a realização, ano passado, do primeiro seminário de estudantes indígenas do Nordeste, onde a gente conseguiu reunir vários estudantes indígenas e teve várias apresentações de trabalhos, inclusive de pesquisa, de extensão, de vivência dentro da comunidade. E eu passo a fala e a gente vai seguindo aí com as rodadas. Obrigado, Marquinhos. Chamar aqui Marcela também. Sim, gostaria também, inclusive, de fazer um registro. Tínhamos um outro convidado, que é o Jefferson, lá do Povo Potiguara, mas, infelizmente, ele teve um contratempo e não pôde participar. Mas também vai o nosso agradecimento ao Povo Potiguara, que também é um povo indígena de luta, né, e que certamente em outro momento a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos. Gostaria agora de convidar o professor Valdonilson, né, para também participar da nossa interação. Professor Valdonilson, como eu disse inicialmente na live, ele é professor da nossa unidade acadêmica. E aí, professor Valdonilson, fica à vontade para poder fazer as suas interações, seus questionamentos e sua contribuição. Eu vou sair um pouco aqui da tela, mas eu estou aqui nos bastidores, tá bom? Um abraço. Boa tarde a todas as pessoas nesse espaço, né, nessa live, que estão aqui dialogando conosco sobre um tema tão importante, né, que é, né, a luta dos povos originários do semiárido ao litoral. Né, quero parabenizar o professor Wallace pela iniciativa, né, por ter criado esse espaço, né, de diálogo e que nos permita para que a gente possa debater, enfrentar os desafios que tem pela frente. Eu, antes de afunilar sobre o tema especificamente da questão indígena e fazer algumas indagações aos colegas, né, a colega Marcela e também a Marquinhos, eu quero dizer o seguinte, que a gente está vivendo tempos difíceis, né? Eu acho que na história do país nós já enfrentamos situações políticas e de desigualdades enormes e continuamos enfrentando, mas essa que a gente está enfrentando ultimamente, do meu ponto de vista, ela é extremamente grave, porque eu acho que atualmente, principalmente setores da sociedade brasileira e de alguns políticos brasileiros, eles perderam um elemento que eu acho que fazia parte, digamos, de uma política anterior, que era a ideia da simulação. Me parece que a ideia de simulação deixou de entrar, de estar em cena, e a gente vive, de fato, hoje, num simulacro, né, da política, de tal maneira que, por exemplo, hoje, a gente encontra na fala de um ex-ministro da Educação, né, dizer que odeia povos indígenas, odeia o conceito povos indígenas.
ou seja, perdeu-se, né, a própria ideia de um certo... Por que eu estou dizendo isso? Porque na ditadura militar que nós tivemos nos anos 60 tal, né, os militares maquiaram tanto aquela situação para tornar aquilo como se fosse algo legal, e que hoje nós estamos vivendo uma situação onde essa ideia da legalidade, essa ideia de ser o politicamente incorreto, de você ser machista, homofóbico, racista, xenófobo, isso tudo está dentro, né, da malha do governo. Ou seja, isso é preocupante, porque isso vira um elemento de autoridade, ou seja, um governo que tem como uma das bandeiras principais, né, combater a diversidade existente na nossa sociedade, né? O que fez lá o ex-ministro da Educação nada mais simboliza do que isso, a ideia de querer que o Brasil seja uno, ou seja, único, é a ideia de solapar diferença, é um traço fascista extremamente presente naquela fala e que a gente deve ter cuidado, né? Porque cada vez mais que a gente tolerar a ideia de que o diferente deve ser exterminado, né, isso se torna uma sociedade extremamente tolerante às diferenças, né? Ou seja, uma sociedade que jamais vai querer aceitar a ideia de nós sermos diferentes, né, do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista étnico e racial. Não, então é um momento assim que para mim é um momento preocupante, é um momento crucial, né? Eu acho que por isso que esse momento é um momento ímpar, né, de que a gente possa criar essas possibilidades de canais para dialogar sobre isso, para, né, a internet, por mais precária que seja o acesso, ela permite que a gente possa, por exemplo, estar atingindo para além da sala de aula, né? Nós que somos professores, muitas vezes a gente quer que o que a gente fale e o que a gente pensa ela alcance para além, né, dos muros da universidade, porque não faz sentido a universidade ou a escola falar para os seus próprios muros. A ideia é que seja, né, formado pessoas que lutem por uma sociedade justa, por uma sociedade igualitária, né? E aí eu estou pensando a ideia de uma sociedade igualitária nos vários sentidos, né? Então, no sentido econômico, social, mas no sentido étnico, no sentido de gênero, que é a minha temática. Eu ouvi, né, Marcela e Marquinhos, e eu disse aqui a eles antes, né, em off, que eu não sou, digamos, um especialista em etnicidade, mas eu sou um antropólogo, né, e não tem como um antropólogo se formar em antropologia sem estudar índios, negros, né, a diversidade de povos e, né, de etnias que existe pelo mundo afora e especialmente no Brasil, né? Então, eu fiz a graduação em Ciências Sociais em Campina Grande e a minha área de concentração, porque eu fiz um bacharelado, foi antropologia, né? E eu fui aluno do PET, que era um programa, né, tutorial que ainda existe, né? E esse PET, ele era em antropologia. E na minha época, a tutora do PET, Messia Rejane, ela é uma das autoras, uma das pensadoras, digamos assim, uma antropóloga, especialista nos trucar. Então, não sei se Marquinhos a conhece, né? Mas ela fez a tese, mestrado e tese de doutorado lá, né, entre os trucar. Então, já ouvi falar bastante, né, dos trucar. E também, obviamente, do chucuru, né? Pesqueira, em função de ter sido professor também em Caruaru, relativamente próximo à Pesqueira, e que eu tive vários alunos, e como estou tendo agora também alunos no CDSA em relação a isso, em relação aos povos indígenas. Então, eu acho assim, a partir da fala de vocês, eu fiz algumas anotações, assim, né? Porque eu acho que
os povos indígenas, eles, né, essa questão da resistência é eu digo que é um traço diacrítico, um traço que marca os povos indígenas, as etnias indígenas no Brasil, né? Eu acho que eu desconheço alguma etnia indígena, né, no Brasil que não tenha como traço a ideia da resistência, porque sempre, né, digamos, o governo, a política nacional está sempre numa tentativa crescente de, digamos, de políticas de, não vou chamar de extermínio, para dizer que eu sou muito exagerado, né, mas de esquecimento, no mínimo é essa palavra, de esquecimento, né, das etnias indígenas no Brasil. Né. Então, eu fazendo algumas anotações aqui, aí eu fui pensando em algumas questões que eu acho que vocês dois poderiam nos ajudar a pensar. Então, a primeira questão que eu fiquei curioso, assim, nós sabemos que as etnias indígenas nos ensinam muito sobre espaços coletivos, sobre espaços de representatividade. Então, como pensar, por exemplo, os rituais, né, que basicamente se constitui a partir, né, da coletividade, né, nesses momentos de isolamento, de distanciamento, que estratégias internas para a manutenção, né, dessas lógicas coletivas estão sendo feitas entre os chucurus, o urubá e também entre os trucá. Então, essa é uma indagação. Uma outra indagação que tem a ver com a minha área, né, de pesquisa, né, como são as questões de gênero entre essas duas etnias. Porque, recentemente, eu mandei um projeto para o PIBIC, né, que é um projeto de iniciação científica, para pesquisar a questão da violência contra a mulher em tempos de pandemia, porque alguns dados preliminares estão apontando que a situação da violência contra a mulher está ficando muito mais subnotificada do que antes. Por quê? Porque a dificuldade, né, em função do distanciamento, né, do isolamento social, de uma delegacia ou de um centro de referência, ou seja, canais que as mulheres, por exemplo, poderiam acionar para enfrentar a questão da violência contra a mulher. Então, como é que isso se apresenta nas aldeias? Essa questão da desigualdade de gênero e essa ideia do enfrentamento da violência de gênero, né? Eu acho que foi em 2018, não me lembro agora exatamente, ou foi 2017, eu fui para um evento da Redor e na mesa de abertura estava uma indígena Pancararu, né? Então, conterrânea de vocês, né, pernambucana, de Petrolândia, e ela fez uma fala muito interessante, ela fez uma crítica bastante contundente ao feminismo branco, ocidental, né, que muitas vezes tenta transpor categorias nossas, ocidentais, digamos assim, do homem branco, tal, para determinados grupos étnicos que não necessariamente correspondem. Então, por exemplo, pensar a mulher como muitas vezes se pensa de forma, claro, genérica, como objeto ou como passiva diante das desigualdades de gênero, né, foi uma questão bastante enfatizada por ela, porque, digamos, ofusca o empoderamento feminino, né, o quanto em determinados espaços, em determinados rituais, as mulheres indígenas elas participam de forma, né, bastante representativa e contundente. Então, às vezes, estudar as desigualdades de gênero, né, em determinadas situações é diferente de estudar em grupos étnicos. Eu queria saber de vocês como é que isso se apresenta, né? E, para finalizar, em termos de questões, depois a gente volta para bater mais um bate-bola, né, um diálogo, já que é uma roda de diálogo, né, para não monopolizar a fala.
eu quero também pensar assim, que é uma coisa também extremamente valiosa nessa live, que são dois jovens, né, falando, dois jovens empoderados, que representam seus grupos étnicos, né, e isso traz também a possibilidade da gente refletir como a gente também tem que desmistificar a ideia do jovem como um problema, que é muito presente na literatura, né, em alguns, principalmente na literatura mais psicanalítica, digamos assim, psicológica, né, que vê o jovem como fosse uma fase problemática. E eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que a gente pode até encontrar jovens problemáticos em determinadas culturas, e a gente pode encontrar adultos e velhos extremamente problemáticos, né? Então, eu não vejo assim como uma característica do jovem, né, a ideia de ser problemática. Então, eu acho que mais uma mensagem importante, ou seja, a juventude sendo protagonista, como vocês estão sendo, né, dos grupos étnicos de vocês. E eu, assim, eu digo assim, um protagonismo que não é um protagonismo tutelado, que muitas vezes, né, a, a, o Estado cria instrumentos de protagonismo juvenil tutelado, ou seja, é restrito, é monitorado, né? E eu acho que algumas etnias indígenas, pelo menos as que eu conheço, né, demonstram que o protagonismo, né, o empoderamento dos jovens, elas vêm em função daquela lógica cultural, dos rituais que estão ali presentes, que permite, né, com que o acesso do jovem às instâncias de decisão, de poder, de diálogo, são extremamente importantes. Né? Então, eu estou vendo aqui que alguém perguntou se era Elisa e Pancararu, que estava lá na redor, e confirmo que sim, né? Uma grande guerreira que estava lá, me ensinou bastante sobre feminismo e feminismo indígena, que eu acho que é um elemento bastante importante também para ser debatido e discutido. Vou ficar por aqui nesse momento e a gente vai dialogando na medida que a live vai caminhando. Muito obrigado. Marquinhos, Marcela, fiquem à vontade, né, para colocar aí as reflexões de vocês a partir do que o professor Valdonilson foi apontando. A palavra é de vocês. Certo. Ei, Marcelo, dessa vez eu começo. Então, os povos indígenas, historicamente, são vítimas de várias pandemias que o homem branco trouxe para dentro de nossos territórios. E aí a gente está passando por uma hoje que não é diferente. Foi o homem branco, rico, que trouxe novamente essa doença para dentro de nossos territórios. E aí o governo federal vem congelando vários repasses de dinheiro para a FUNAI e para a saúde indígena, para a CESAI, e também vem maquiando o quantitativo de infectados e de mortos dentro dos territórios. E aí, as organizações e articulações a níveis regionais e nacional que estão divulgando o quantitativo de indígenas infectados e mortos por a pandemia. E aí, se falar de resistência indígena, de jovem indígena, é aquela coisa, porque a gente já nasce sendo resistente, né? A gente já vem fruto da resistência. E aí, a Mércia, eu não a conheci, se eu a conheci eu não lembro, eu deveria ser muito novo, mas minhas tias, meus avós a conheceram, falam muito dela, que inclusive a tese dela foi uma das coisas que ajudou muito no processo de delimitação do nosso território. E aí, aqui em Trucá, pelo menos, os rituais não estão acontecendo, porque
para a gente tem que ter nossos anciãos nos rituais e tudo mais. E para preservar não só a saúde dele, mas também como a nossa, os rituais não estão acontecendo. E com certeza foi Elisa Pancararu, quando você falou feminismo indígena, uma crítica social, só me veio à cabeça a grande Elisa Pancararu. É uma mulher incrível, de fibra, guerreira, que eu tenho como um exemplo, e muitos outros também têm. E a questão de gênero, aqui no povo Trucá, ela não é muito discutida porque não tem muita diferença aqui. Não tem diferença entre a mulher e o homem participar no ritual. Então, eles estão ali no mesmo peso, peso a peso. E a questão da violência contra a mulher, há algum tempo, graças a Deus, aqui no território, vem diminuindo muito. O pessoal tá sendo conscientizado, né? É um trabalho que vem de um coletivo já de muito tempo. E o jovem como problema, assim, na teoria eurocêntrica, né, basicamente, não somos nós, jovens indígenas, porque desde cedo a gente já sabe como é que funciona o sistema, a gente segue a teoria do bem viver, né? E é isso, passo para Marcela agora. Falando sobre as nossas vivências, né, nesse período, assim também como em Trucá, nós não estamos realizando os nossos rituais, principalmente devido à questão que eu falei que a gente de estar juntos, e também a gente precisa, o nosso pajé, por exemplo, é idoso, a maioria de nossas lideranças religiosas e políticas também são idosos, e aí a gente não está realizando. Como eu falei, a assembleia ela foi toda realizada online, e aí o dia 20, que era esse momento de religiosidade que a gente tinha com a missa, em memória do cacique Chicão, e o ato público, foi orientado que as pessoas em suas casas fizessem o seu momento de espiritualidade, acendendo uma luz, mentalizando um ponto de toré. Dessa Acho que travou aí um pouco do sinal de Marcela. Vamos ver se ela consegue retornar. Enquanto Marcela não retorna, né, a questão aí do sinal, eu queria convidar Maria Eduarda, Duda, né, para também socializar um pouco do que está acontecendo aí no chat, né? É importante trazer também essas interações que estão acontecendo, agradecer a todas as pessoas que estão interagindo, né? O Edson, Micaele, Anessa, Ana Maria, Sônia, Trucá, o Anderson, Cleonice, Maria da Penha, tem Eva Viana, Rita Fernandes, Suzana, professor Paulo Diniz, que é o nosso coordenador administrativo da nossa unidade, Cristiana Bernardos, Liliane Barbosa, Carolina Lima, são muitos que estão aqui participando. E aí eu queria convidar a Duda, ela está fazendo aí um certo apanhado das interações no chat, para que ela possa compartilhar aí com a gente quais são as questões que estão sendo colocadas para a gente poder discutir, para vermos, esperar um pouquinho aí a conexão de Marcela, que deu uma caída. Acontece nessas lives, né? Isso, inclusive, demonstra o quanto o acesso e a inclusão digital é um grande desafio na sociedade brasileira. Das muitas desigualdades, o acesso à tecnologia, à rede de informação,
é uma delas, né? Então, vamos chamar aqui Duda. Opa, Duda, queria que você compartilhasse um pouco aí as interações que estão tendo aí no nosso chat, para aguardar um pouco o retorno de Marcela, que eu acho que deu uma caída lá na internet dela. Fica à vontade, eu estou aqui nos bastidores. Compartilha aí o que é que o pessoal está discutindo aí no chat. Tá certo, Wallace. Então, né, o chat tá bombando aqui no canal do YouTube do NEPEC, e tem várias perguntas, o pessoal tá interagindo, dando boa tarde, palminhas, corações, e é isso aí, gente, continuem interagindo com a gente, que a gente vai fazer o repasse para a companheira e o companheiro que estão hoje contribuindo com o espaço, ao professor Valdonilson também. E tem a primeira pergunta, que é da Maria da Penha da Silva, que ela faz a Marcela, que é sobre qual é a sua influência, qual é a influência que a sua formação na escola indígena e no movimento indígena tem na sua participação política no IFPE. A senhora Maria da Penha faz essa pergunta a Marcela, que quando ela tiver um retorno vai responder, e também o Edson Silva, professor Wallace, fala que é importante o senhor mais à frente, ou nos ícones aí, colocar as fontes, as informações introdutórias sobre essa introdução que o senhor fez no início dos povos indígenas. A galera tá falando muito agora. Também fizeram outra pergunta para Marcela, que é sobre como ela pensa como ela vê a presença e a posição da mulher indígena no território. Quais são os seus maiores desafios enquanto mulher, tendo tanta representatividade? A pergunta aí da Cristina Bernardes a Marcela. Uma galera também falando sobre a questão de que os meus parentes estão aqui me representando, essa questão da representatividade está muito forte aqui nos comentários. E tem uma pergunta para Marquinhos, que é bem relacionada à que fizeram para Marcela, que é a da Maria da Penha da Silva, falando sobre Marquinho. Qual é a sua influência que a sua formação na escola indígena e no movimento indígena tem na sua participação política no IFPE? Aí Marquinhos mais à frente pode nos responder. Aí a galera falando muito, fizeram outra pergunta para Marcela, para ela fazer indicações de referências indígenas que abordem sobre a questão do feminismo indígena, que é a Nessa Fernanda que está fazendo essa pergunta para Marcela. E a galera está falando muito. E até então, Wallace, eu acho que é isso que a galera está perguntando aqui, né, para fazer essa primeira rodada de respostas do canal do YouTube, e vamos ficar aqui interagindo com a galera e esperando mais comentários, mais perguntas, mais interação, e tá muito bonito de ver, tá muito bom de estar acompanhando. Então eu passo agora a palavra para o professor Wallace e sigo aqui fazendo uma junção de todas as perguntas. Obrigado, Duda, aí pelo apoio e pela contribuição. Enquanto a gente aguarda ainda a Marcela, né, acho que ela não conseguiu ainda se reconectar. Marquinhos, eu queria fazer uma questão para você. A questão da democracia territorial ou da própria luta, né, e a desigualdade fundiária no Brasil, ela é enorme, né? E se a gente pensar a questão da desigualdade de acesso dos povos tradicionais, dos povos originários, no caso da sociedade brasileira, isso se torna ainda muito mais desigual, né? A gente vê a grilagem de terra, o grande latifúndio, né, a exploração do minério, como sendo três principais agentes, né, que terminam produzindo um espaço de conflito, porque tem a terra como um bem de comércio. E aí eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente, né,
na sua experiência cotidiana, e é muito importante que a gente pense a pedagogia interna da educação dos povos originários, né? E aí eu não estou falando necessariamente da ideia de uma educação escolar indígena, mas a própria ideia de educação de uma forma mais ampla, né, que nos forma e constrói uma pedagogia da luta, uma pedagogia do espiritual, que inclusive pensa o espaço, o território, a partir de uma outra perspectiva, que não a perspectiva do consumo, da exploração, do desmatamento, né? E aí eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa questão dos conflitos territoriais, né, e de como é essa construção, por exemplo, inclusive com essa juventude, com as crianças, né, a partir da sua experiência lá da sua comunidade. Eu acho que é algo que é muito importante, e aí no nosso chat está muito presente essa ideia da representatividade. Então, para as crianças, ver outros acessando, por exemplo, a educação superior, se formando, tornando-se professores, médicos, advogados, tendo espaços de fala, né? Isso é muito importante. Então, eu queria que você pudesse refletir um pouco, né, sobre isso, e aí eu acho que a Marcela voltou aqui, mas Marquinhos pudesse contribuir um pouco com a gente sobre isso. Certo. Eu falo agora ou depois que Marcela concluir a fala dela? Eu acho que a gente poderia esperar um pouco Marcela concluir a fala, né, para não cortar ela, e aí depois você poderia vir com sua contribuição. Pode ser assim? Pode sim. Marcela, nos escuta? Vamos ver se ela... Você nos escuta? Aqui para a gente está aparecendo o seu microfone desligado. Vamos ver se ela consegue lá ligar o microfone. Marcela? Eu acho que ela está com alguma dificuldade na questão da conexão com o áudio. Sim, escuto. Me ouvem vocês? Escutamos. A gente está dizendo aqui, escutamos sim. Para que você pudesse concluir sua fala. E aí, oi, me escutam? Escutamos. Que você pudesse concluir sua fala, né? Porque eu acho que a conexão caiu. E aí, depois Marquinhos vinha com as reflexões deles. Pode ser? Pode. Teve uma queda de energia aqui. Aí por isso que caiu. E minha internet tá oscilando, mas vou tentar. Então, a gente estava falando da questão das vivências, né? Nesse período, também estamos parados nos nossos rituais e as nossas vivências, devido a todo o caos que nos cercam. E aí eu falava, né, que a assembleia ela aconteceu online, e aí no dia que a gente tinha essa vivência de momento religioso, foi orientado que a gente fizesse nas nossas casas. E aí a gente teve agora o São João também, que é uma vivência forte aqui da gente. E aí a orientação do município é a questão de não acender fogueiras e tudo mais, né? E aí a gente tinha a tradução de fazer a busca da lenha de São João. É uma das nossas vivências aqui, que acontece na aldeia Vila de Simbres. E esse ano não foi possível a gente realizar ela. E agora, começo de julho, a gente tem também a vivência da nossa padroeira, que é Mãe Tamanhi, Nossa Senhora das Montanhas. E aí que a gente tinha todo esse momento também, e infelizmente não vai ser possível ser vivenciado, e a orientação está sendo para a gente acompanhar das nossas casas. A paróquia tem se organizado para fazer também transmissões ao vivo para aquelas pessoas que têm o acesso, né, à internet, e aí a gente tem se organizado mais nesse sentido de realizar essas vivências mais em nossa casa mesmo, se adaptando à realidade, não da forma que a gente quer, mas da forma que está sendo possível. A questão de gênero também é um debate que vem surgindo bastante frequente, né, atualmente.
E assim, dentro do território nunca se teve essa discussão, justamente por entendermos que o espaço de luta ele é de todos, independente de ser homem, de ser mulher. E aí aqui em Chucuru a gente tem Dona Zenilda, que é a nossa mãe, a nossa matriarca, que é uma das mulheres que esteve à frente do processo de retomadas, juntamente com outras mulheres que a gente destaca no, no território. E aí a gente temos uma mulher que é a liderança, a Dona Doralice, ela é liderança de uma aldeia. Das 24 aldeias, ela é a única mulher que é liderança. E assim, ela já é uma idosa e está à frente ainda da liderança da aldeia. Então, assim, a gente tem essas referências em relação a isso dentro do território. A questão de violência também, ela tem diminuído bastante dentro do território, porque a medida sempre foi a questão da Maria da Penha, né? Então, acho que há uns 10 anos atrás a gente teve alguns casos bem graves aqui, e aí acredito que com as medidas tomadas, que foi de não acobertar, hoje é, a gente praticamente não tem casos notificados. E também a gente relaciona isso à questão da mulher começar a participar também de diversos espaços de formação política, de ocupar diferentes espaços. Nós temos muitas mulheres na educação como funcionárias, na saúde, a gente tem vários espaços políticos, temos também o coletivo de mulheres que começa a caminhar aqui e começa a fazer várias discussões, várias reflexões sobre o papel, né, a função da mulher na sociedade. E falando enquanto professora, a gente, enquanto escola, sempre trabalha a questão da mulher, e aí a gente tenta trabalhar dentro e fora do território, e inclusive violência contra a mulher é um tema que eu já consegui, indo dessas ações da escola, trabalhar com os meus alunos. Então, acho que seja assim esse caminho da conversa, de entender que a mulher está em todos os espaços, e assim, muitas vezes é despercebido que a mulher está ali, mas aí a gente, enquanto povo, sempre tem. Quem já veio na Assembleia pode presenciar isso. A gente tem várias mulheres contribuindo, e aí Dona Zinilda dela sempre faz questão de trazer, né? Que a gente está sempre ali presente na luta. E aí ela traz que na retomada, por exemplo, enquanto o homem estava ali na vigília, a mulher estava ali preparando o alimento, estava ali na orientação, estava ali cuidando das crianças, e assim, se fazia presente dentro da luta, assim como o homem também. Então, tem essas questões que não são tão agravantes para a gente, e aí acho que a prova disso é que hoje eu estou aqui com vocês nesse momento, é uma mulher, Chucuru, que está aqui contribuindo nesse momento. Então, assim, a gente percebe, né, e que bom, assim, a gente ter tido essa paridade hoje para conversar sobre isso. A questão de juventude, né, que o professor Valdonis destaca. Aqui, nos povos indígenas, inclusive aqui em Chucuru, falando enquanto experiência própria minha, né, é uma coisa que, na realidade, a gente é motivado a ocupar esses espaços. Desde muito cedo, né, a gente começa participando do movimento, e aí é uma coisa que, na realidade, as lideranças, elas se preocupam e elas ficam contentes quando elas verem eu, Marquinhos, tantos outros jovens ocupando esses espaços, porque aí eles dizem que estão preparando para o futuro, que não tem essa preocupação, porque estão vendo que as sementes, né, como a gente diz aqui em Chucuru, as sementes de Mandaru que é Chicão, estão germinando, e a gente está garantindo aí que a luta ela não vai parar, ela vai ser contínua, porque nós estamos tendo jovens que estão atuantes na luta, que estão conscientes de seus direitos, seus deveres, contribuindo dentro e fora do território. Então, assim, isso seria mais uma das coisas, né, que acredito que a sociedade branca deveria utilizar como referência a essa questão da juventude indígena, porque aí a gente teria bem menos problemas, acredito, relacionado à juventude. Então, é isso, acho que contemplou as colocações do professor. Obrigado, Marcela. Então, Marquinho, fica à vontade, a palavra é sua. Marcela, e depois Duda retoma algumas questões que foram colocadas para você no momento em que você teve a queda aí da energia, viu? Aí Duda depois recoloca as questões. Marquinho, fica à vontade. Então, professor,
contribuindo um pouco, né, com o seu questionamento e colocação, a terra para a gente, ela não é uma moeda de troca. A terra para a gente, ela é como se fosse uma mãe, porque é dela que a gente tira nosso sustento. Ela é um bem comum entre todos nós. Deveria ser assim. E não uma pessoa ter vários e vários hectares de terra para plantar veneno, porque é praticamente isso que plantam. E aí esse veneno vai parar nas mesas, né, das famílias brasileiras e na exportação. Porque, na verdade, quem sustenta a família brasileira hoje é a agricultura familiar. E, de muitas vezes, essa agricultura familiar também parte de dentro dos povos indígenas, que é uma agricultura que sabe lidar com a terra. E, em questão, a gente segue duas vertentes. Segue a educação escolar indígena, que é aquela que você vai para a escola, que aprende, que estuda sobre o homem branco, sobre suas leis, suas vigências, suas regras, e também aprende a viver dentro da nossa coletividade, enquanto povo. É lá onde a gente ganha o empoderamento, né, de certa forma. E aí também tem a vertente da educação indígena, que é a que os nossos pais, os nossos avós, as nossas lideranças, onde a gente aprende no ritual, onde a gente aprende a viver na coletividade. E aí também, já respondendo o questionamento da professora Penha sobre a influência da educação escolar indígena e do movimento indígena dentro da minha formação. Então, Penha, aí parte para onde o empoderamento, porque muitas vezes, quando a gente chega em uma instituição, seja ela de ensino ou de qualquer outro tipo, a gente vai sofrer preconceito, principalmente por parte de que nós não temos o estereótipo que é colocado nos livros de história, né, por conta da miscigenação. E aí essa formação, tanto dentro do movimento indígena, quanto dentro da escola indígena, faz com que a gente se empodere e que saiba dialogar à altura de qualquer pessoa. É isso. Duda, professor Valdonilson, fique à vontade. Aqui a gente fica um pouco acanhado, né? Porque não é muito acostumado com esses espaços virtuais, aí a gente vai se acostumando com ele. Mas, assim, aqui é um espaço de roda de diálogo para a gente, inclusive, quebrar essa formalidade. Estamos distantes fisicamente, mas estamos juntos, né? Juntos pelo ideal de uma sociedade melhor, por uma educação acessível a todos e todas, né? No caso particular da Universidade Federal de Campina Grande, né? Para que essa universidade ela seja tanto quanto democrática, né? Quanto as pessoas que estejam dentro dela. Então, é importante que os povos indígenas, a população negra, quilombola, o povo de Santos, ciganos, a população camponesa, ribeirinha, a população de periferia esteja dentro dessa universidade. Então, essa live é para que a gente possa também, inclusive, apontar isso. A universidade é nossa, né? Então, esse espaço aqui da roda de diálogo é nosso também. Então, fiquem à vontade. Professor Valdonil, se quiser também dar mais alguma contribuição, Duda, que se quiser colocar, eu estou aqui nos bastidores, na parte técnica. Eu queria só mais uma indagação, né? Porque eu gostaria de saber de vocês como é que está o enfrentamento, como é que estão sendo pensados o enfrentamento interno dessas etnias em relação aos ataques feitos pelo governo federal, já que ele deixou claro, né, que
um dos inimigos, digamos assim, seria os povos indígenas, porque não vai demarcar um centímetro mais de terra indígena. O Ricardo Salles anuncia que tem que aproveitar a pandemia para ir aprovando uma legislação que ataca não só o meio ambiente, mas ataca também, como a gente sabe, os povos indígenas, né, e os povos ribeirinhos e tal. Como é que, né, essas duas etnias, né, os Trucá e os Chucuru, eles estão pensando internamente formas de resistências em relação aos ataques do governo federal? E se vocês podem dizer para a gente que se vocês já estão sentindo na pele algum ataque desse feito pelo esse governo federal que elegeu vários povos como inimigos, né, entre eles os povos indígenas. Então, eu começo falando que a gente resistiu até aqui, 520 anos de resistência. Não vai ser esse governo de apenas 4 anos que vai dizimar com a gente. Então, a gente está no embate bem forte, né? Porque, de todas as formas, mesmo de longe, a gente tenta rebater as portarias e decretos que o governo Bolsonaro emite. E aí, a gente também está conseguindo se articular nacionalmente para tentar barrar tudo isso, fazendo baixo-assinados, campanhas em vídeos, inclusive recentemente foi feito uma, se eu não me engano foi um decreto ou foi uma portaria 001 da AGU, teve outra também 915, eu acho que é isso. É porque eu não sou bem, não lembro muito bem de números não. Mas é isso, são 520 anos e não vai ser ele que vai acabar com a gente. E se ele quer briga, ele vai ter briga, né? É aquela coisa. Duda, se você puder compartilhar aí com Marcela um pouco do que foi trazido, as questões para ela, porque no momento caiu a internet dela, para que ela possa, inclusive, também fazer seus comentários. Eu acho que a conexão do professor Wallace caiu, mas, Marcela, quando a sua conexão também caiu, surgiram várias perguntas no chat do canal do YouTube, e agora eu vou repassar para você para ver se você responde, que a galera está muito animada, fazendo várias perguntas, colocando vários emojis, dizendo que está muito bom o debate, que está muito legal o espaço. E a primeira pergunta é da Maria da Penha da Silva, que ela pergunta para você qual a influência que a sua formação na escola indígena e no movimento indígena tem na sua participação política no IPFPE. Aí também tem a pergunta da companheira Cristina Bernardes, que pergunta: Marcela, como você vê a presença e posição da mulher indígena no território? E quais os teus maiores desafios enquanto mulher, tendo tanta representatividade? Aí também tem a pergunta da companheira Rita Fernandes, que eu não fiz no bloco anterior, desculpa, Rita, mas está aqui ela. Rita pergunta, Marcela, você, como professor indígena, qual impactos que você enxerga na sua comunidade devido a essa pandemia, com as aulas no sistema remoto, que sabemos que por falta de internet se torna inviável? Aí também tem a pergunta da todo mundo dizendo que está muito legal, saudando vocês, falando sobre essa importância da representatividade. Aí a Anessa Fernanda pergunta, Marcela, se você poderia indicar referências indígenas que aborde sobre o feminismo indígena. E
todo mundo dando um salve aí. A Cristina Bernardes, que é potiguara da Paraíba, está presente aqui. Também Gleicilene, de Ciências Sociais, minha colega de turma, que também faz parte do NEPEC, está presente. Dá um salve para ela, para todo mundo, gente. E é isso, eu passo agora para você, Marcela, e o professor Wallace deve estar chegando aí. Mas o debate está muito bom. Gente, continue fazendo perguntas no YouTube, deixem seu like e sigam o nosso canal. Estou por aqui, Duda, é porque eu estou aqui nos bastidores, mas estou escutando tudo. Então, respondendo a Penha, né, a questão de como o movimento contribui nessa questão de liderança política dentro do IFPE. Acredito que tanto eu como Marquinhos, como tantas outras pessoas que estamos ocupando algum espaço, a gente começa desde muito cedo, como eu já falei na minha fala, na luta. A escola por si, ela tem esse papel, né, essa função de reforçar a nossa cultura, as nossas tradições. E aí, desde muito pequena, a gente vivencia esses momentos na escola, e aí eu estudei no território toda a minha infância, né? E aí tinha sempre os momentos de toré, as vivências que a gente saía da escola e ia para a comunidade realizar essas vivências. Então, de certa forma, isso contribui bastante. E aí tem a questão das assembleias, como eu já falei, que desde muito cedo a gente começa a participar. Desde muito cedo eu comecei a participar da assembleia enquanto estudante, né? Porque tinha alguns projetos que a gente desenvolvia na escola, e aí a Assembleia servia como um desses espaços para a gente apresentar para a comunidade como estava sendo desenvolvido os trabalhos nas escolas. E aí, assim, não dava para levar todos os alunos, então sempre eram selecionados alguns, e eu sempre era uma das que era selecionadas por minha desenvoltura já desde cedo. E aí acredito que isso contribui sim muito na questão quando eu chego no IFPE, que eu me deparo com outra realidade, e assim, a gente se depara também com a questão do preconceito, e aí eu já era, por participar sempre do movimento das vezes da minha comunidade, eu sempre bati muito de frente, quando vinham com as piadinhas, né, que chamam, as brincadeiras, que na realidade é para nos ofender, eu sempre era a que batia de frente e que explicava o porquê. Na minha sala tinha eu, e tinha uma menina que ela era branca, e aí eles ficavam chamando ela Índia da Paraíba e não sei o que lá. E eu sempre bati muito de frente em relação a isso, tanto que alguns começaram a dizer, eita, Marcela é brava, pai e tal, mas não era para que eles entendessem que eles precisavam ter esse respeito, e que muitas vezes o que para eles era uma brincadeira acabava ofendendo alguém, né? E aí, quando surge a gente começa a se organizar no IFPE enquanto um grupo de estudantes indígenas na luta pela bolsa, né? Que a instituição não fazia o pagamento ainda, e aí a gente começa a se questionar por quê, e a correr atrás, tudo mais. Aí eu fui uma dessas alunas que estava junto à frente, e posteriormente surge o convite para adentrar no movimento estudantil, e eu fiquei meio lá, meio cá, por não concordar com algumas coisas, e aí no primeiro momento eu não aceitei o convite para participar do movimento estudantil, e uma segunda oportunidade era um grupo, né, que eu me identificava mais com as lutas, a gente conseguia ter um diálogo bom, e aí eu aceito participar do Diretório Acadêmico de Matemática, e posteriormente surge a questão do DCE, que aí, de uma forma, a gente conversando, e aí coloca a chapa, e aí a gente consegue se eleger, né? E aí, durante a gestão do DCE, surge a eleição também para o Conselho Superior do IFPE, que é a instância máxima. E aí, o meu nome é cotado para se candidatar enquanto representante discente do campus. E, novamente, eu fico com medo, às vezes a gente fica com medo da responsabilidade, né? Porque aí eu sou estudante, já sou professora do território, tem toda essa questão e ainda assumi outras responsabilidades. E aí eu já estava no Diretório Acadêmico de Matemática, contribuindo, eu era diretora de Políticas Inclusivas, e aí passa a assumir o DCE e vem o Consup. E aí depois de pensar muito e também de conversar com o cacique, né, sempre que tinha alguma coisa eu conversava com ele, dizia, não, vá-se embora, vá-se embora, de que forma a gente pode estar lhe ajudando? E aí sempre teve também esse apoio, e acredito que isso contribui muito. E aí também a questão de reconhecimento do povo, né? Porque
acredito, por 2 anos, eu participei da Assembleia, teve, tipo, enquanto mesa, né, a gente tem várias mesas, e aí eu participei por 2 anos seguidos para falar dessa questão do IFPE, como estava se encaminhando as coisas. Então, assim, uma coisa tá ligada à outra, e aí quando a gente nasce para esse caminho da luta, não tem para onde correr, né, não tem para onde fugir. Em relação a Cristina, aquela pergunta, né, acho que como eu falei, a gente às vezes tem muito medo pelo fato de ser indígena, de ainda ser mulher e de enfrentar a sociedade e de acabar ocupando alguns cargos de liderança que muitas vezes, em qualquer lugar, vão duvidar da gente por a gente ser mulher, infelizmente. E aí acontece muito isso fora, né? Quando a gente chega fora. E aí, dentro do território, eu não vejo tanto, porque, como eu disse, sempre que eu tive alguma inquietação, eu sempre procurava o cacique, né? Ou a minha própria liderança. E assim, eles sempre me apoiaram nas minhas decisões, quando eu tinha alguma coisa para falar, quando eu fui me candidatar para o DCE, para o consulta, eu conversei com eles, e eles, assim, demonstraram todo esse apoio. E até hoje também tem essa questão de apoio, quando sempre que eu procuro. Eu acho que é isso. Eu não lembro da pergunta completa de Cristina. Se ela não se sentir contemplada, ela avisa. A questão acho que foi Rita, sobre a questão dos impactos da pandemia, né, dentro do território. Como eu disse, é uma preocupação muito grande, porque a gente está aí há 3 meses sem aula e a gente não tem condições de ofertar. No caso, a escola que eu trabalho, eu falei que a gente tem 36 escolas e 2 extensões, totalizando 38, sendo que 3 dessas vão da educação infantil até o ensino médio. Então, a escola que eu leciono é uma dessas escolas que vai do infantil ao ensino médio. Então, a gente tem uma demanda muito grande, a gente recebe estudantes de outras aldeias, e aí a gente vem pensando, como eu disse, o conselho vem sentando, vem discutindo, e para a gente encontrar. E aí a gente vê, né, como consequência disso, a questão de correr atrás, principalmente da questão de cumprir conteúdo, a gente acredita que vai ser uma coisa que a gente não vai deixar de priorizar, né? Porque nossos alunos precisam disso. E também a gente tem uma preocupação sobre a questão de evasão, né? Então a gente tem se preocupado muito como será esse retorno, porque vai ter que ser um retorno gradativo, né? E a gente vai ter que estar muito preparado emocionalmente também para receber esses alunos, para conversar e orientar e tudo mais, como é que a gente vai seguir depois disso. A moça que pediu uma referência indígena sobre feminismo. Então, acredito que quando o professor Valdunes falou sobre alguém que ele viu, Pancararu, acredito que era Elisa, né? Que é a pessoa que vem pesquisando nessa área, e a Elisa é maravilhosa. E aí a gente vem muito nessa discussão de que não existe, na realidade, né, esse feminismo indígena que não nos contempla essa palavra, que, como eu falei, a mulher, anteriormente nas minhas falas, nós estamos em todos os espaços de luta e nossa luta vai além de igualdade e de equidade, até porque a questão de igualdade é uma coisa que a gente meio que automaticamente já começa a se ter dentro do território desde pequeno, e aí eu reafirmo mais uma vez que eu participar desse momento é uma prova disso, e aí a gente vem discutindo bastante, né, nessa questão de não se ter o feminismo indígena, da nossa luta e além disso. E aí, referência, Elisa, a gente vai ter aí a tese dela que está saindo, e em breve ela vai disponibilizar. Não conheço, assim, outra pessoa que fale sobre. A gente tem também Geni Nunes, que ela tem uma página no Instagram, que ela sempre traz, assim, algumas temáticas, algumas reflexões sobre, que são muito condizentes. E a Poeme fez, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, é uma organização que temos. Ela fez algumas lives com a participação da própria Elisa Pancararu, de Cristiane, de outras mulheres, e aí tá salvo lá na página, e aí ela pode procurar lá e assistir para ela poder ver, né, a forma que a gente pensa essa questão de feminismo dentro dos territórios. Acredito que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, se não sentir contemplado, eu deixo aberto aí.
Só uma ressalva. É, eu acho que vocês viram a pergunta da professora Penha, onde perguntou dentro do IFPE. Então, eu estudava no IF Sertão, aqui de Pernambuco, no campus Salgueiro, licenciatura em Física. Fui até o 6º período, ano passado. Aí desisti, porque fui aprovado no vestibular específico indígena na UNB para Ciências Sociais. E eu estou dizendo isso porque alguém pode ter visto e aí está se perguntando, né? Porque eu não falei. Obrigado. A gente já está se encaminhando aí para o final da nossa roda de diálogo. Já são 18h31. E aí eu queria que a gente pudesse fazer uma rodada, né, de despedida. E aí a gente pode começar na sequência que pelo menos está aparecendo aqui para mim, né? Poderia começar com Duda, Marcela, professor Valdonilson e Marquinhos. Pode ser desse jeito? E aí a gente finaliza a nossa roda de diálogo. Não sei se surgiu mais alguma questão, Duda, aí no nosso chat, e aí você pode, inclusive, colocar, e aí, quando forem respondendo, né, já faz as suas despedidas finais. Professor Valdonilson também, se quiser colocar mais alguma questão, né, fique à vontade. Eu queria colocar um elemento que eu considero que é importante, que inclusive as perguntas da professora Penha, né, a quem eu saldo, professora, como uma colega de profissão, uma guerreira do espaço da educação, né, que está aqui bem próximo a gente, no Instituto Federal de Pernambuco. A gente não se conhece, mas fica o convite para que a gente possa, inclusive, estreitar as relações acadêmicas, de pesquisa e de luta. Viu, professora Penha? É um prazer tê-la aqui nesse espaço. As reflexões que ela traz, eu acho que são muito pertinentes, porque, inclusive, nos provoca, enquanto academia, enquanto espaço escola, né? Em que medida, quando a universidade, as escolas, os institutos federais recebem, né, sujeitos ativos que foram formados por uma pedagogia da luta na escola, no espaço indígena, nos seus territórios, e isso traz uma provocação às epistemologias ocidentalizadas, né, que comumente estão contidos, inclusive, nos nossos currículos. Então, eu acho que é uma dimensão muito importante quando a professora Penha pergunta a vocês, né, em que medida esse universo dessa pedagogia, vou chamar assim, dessa pedagogia do movimento indígena, dessa pedagogia do espaço espiritual e sagrado do território, que forma, né, porque é a luta do cotidiano, né, e que medida esse processo que nos constrói historicamente. A gente entra na universidade, a gente entra nos institutos federais, a gente entra nas escolas que às vezes não tem uma estrutura curricular que pensa essas dimensões de uma educação contextualizada, pensando inclusive elementos específicos. E aí que, se vocês pudessem, no final, quando forem fazer as considerações, também tocar nesse aspecto. Marcela está como professora no território, Marquinho, não sei se está como professor, se já foi professor, mas de toda forma foi aluno desse espaço escola, desse espaço de formação. Como é isso para vocês, né? E aí eu já deixo a fala para que vocês possam fazer as despedidas. Professor Valdonilson, acho que levantou a mão, tem uma questão. Eu não sei se Duda tem alguma interação lá do chat, né? Então, Vavá, a palavra é sua. Mais uma pergunta tem a ver com essa questão do currículo, né? Queria saber de vocês como foi, digamos, a experiência de vocês em sala de aula, né, no território indígena, como é que é o currículo, os conteúdos que são trabalhados nas disciplinas, porque é do conhecimento nosso,
de que o livro didático, por exemplo, que é disponibilizado pelo governo federal, é muito descontextualizado, né? E principalmente com relação à questão indígena, que gera muitos estereótipos, inclusive. Então, como é que é o conteúdo, né, na escola, no território? Como é que vocês vivenciaram isso e como é que, por exemplo, Marcela, hoje, enquanto professora, né, ela utiliza o livro didático, ou que tipo de, como é o conteúdo, como é que é a prática docente, né, deles no território? Duda, tem alguma interação aí do chat? Porque a gente faria, e aí a Marcela e o Marquinho responderia as questões e encaminharíamos já para as nossas despedidas, que vai ficar com, na verdade, um gostinho de quero mais, né, a live, mas vamos nos articular. Tenho sim, professor Wallace. Tem duas novas perguntas, e uma da Maria da Penha da Silva, né, que ela faz para Marcela, que é sobre a escola que você trabalha. É a mesma que você estudou? Se sim, o que significa para você e para seus alunos? E também tem uma pergunta do companheiro Felipe Barbosa, que ele dá boa noite e fala: minha provocação é para a professora Marcela, gostaria que ela falasse um pouco sobre como se desenvolve a formação continuada dos professores indígenas de seu povo. A galera continua interagindo, colocando figurinhas e dizendo que o debate está muito bom, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar contribuindo nesse espaço, que é de extrema importância, e agrega muito a minha construção enquanto cientista social, né? E dizer para a galera aí que está interagindo no canal do YouTube, que sigam o canal do YouTube do NEPEC, que é um canal que está em construção, a gente está desenvolvendo o nosso grupo, e tem alguns vídeos aí falando das nossas últimas pesquisas. Deem like, aperta o sininho da notificação, eu sempre quis dizer isso. Enfim, é isso. Muito obrigada mesmo, professor Wallace, professor Valdonilson, principalmente a Marcela e ao Marquinhos, né, por estarem aqui se disponibilizando a estar construindo esse trabalho junto com a gente, e a companheira Jéssica, né, de estar ajudando a gente a ter uma inclusão total desse espaço para todo mundo que tem interesse de estar se juntando. É isso. Obrigada, gente. Acho que vou, né, lá. Respondendo, acho que caiu, né, várias perguntas para mim relacionadas à questão de enquanto professora, enquanto estudante. E aí, seguindo a sequência que eu consegui anotar, a questão de Penha, né? Se a escola que eu leciono é a mesma que eu estudei. Sim, até o quinto ano, que hoje é quinto ano, né? Que era a quarta série, eu estudei em uma escola de base, que a gente chama que é as escolas que vão até o quinto ano, que é a quarta série. E aí, na época, não tinha ainda essa escola na minha comunidade. A gente tinha que se deslocar para a cidade. Então, quando eu fui para a quinta série, eu tive que ir para a cidade. E aí, estudei quinta, sexta e sétima série na cidade. E aí, como eu falei, desde de cedo aqui, a questão da educação, ela começou a ser pensada por Chicão Chucuru, né? Que ele começou a perceber que na época a nossa educação era municipalizada. Tem que ser outra live para falar só de educação, Chucuru, né? E no geral. E ele percebia que os nossos costumes e as nossas tradições estavam sendo perdidas, porque alguns professores vinham da cidade, não conheciam a história, tinha poucos professores na época que eram do território, e aí ele começou a pensar, não, isso está errado. E aí, em parceria com alguns parceiros que tinham na época, começa a pensar, e aí ele começa a orientar os professores, né? Que a gente precisava ensinar a verdadeira história para as nossas crianças, senão a gente ia criar indígenas que iam dizer que o Brasil foi descoberto, que ia contar toda a história bonita que tem nos livros. E aí, né, conversando com algumas professoras da época, elas dizem que muitas vezes não cumpriam o que a Secretaria Municipal orientava, porque não atendia a necessidade.
E aí, quando vinham, na época tinha a questão dos coordenadores, né, que eles vinham, tipo, meio que monitorar as escolas. Nesse dia, elas ensinavam aquilo que a secretaria estava impondo, mas que nos outros dias elas não cumpriam aquilo porque não atendia a necessidade. Aí elas procuravam atender, sim, a necessidade do território. E aí, como eu falei, eu tive a oportunidade de aí pegar essa parte. Em 2002 a gente tem a estadualização das escolas, e aí o Estado ele começa meio que a respeitar, né, em partes, essa questão da educação escolar ser específica e diferenciada, que é como nós dissemos aqui. Específica e diferenciada porque é do nosso jeito, com os nossos costumes, com a nossa história, com as nossas tradições inseridas dentro do contexto da sala de aula, e além também. E aí eu tive a oportunidade de pegar essa parte, onde já se era trabalhado isso nas escolas. Então, a gente já dançava o toré, a gente já tinha um livro que é O Filho da Mãe Natureza, que ele foi construído em parceria com o Centro de Cultura Luiz Freire, que ele traz um pouco da história do povo. E aí eu já tive essa oportunidade. Quando eu vou para a cidade, meio que isso corta o meu processo de aprendizagem que eu tive dentro do território, né? Porque aí a gente começa a ver só o que o branco coloca para a gente, só o que está lá no livro. E aí a gente vai um pouco que deixando de lado essas questões. Aí outra coisa também interessante, nós temos um calendário específico e diferenciado, que alguns feriados nacionais a gente não considera, porém tem outras datas dentro do território que a gente realiza vivências que fora a sociedade comum não vivenciam, né? E aí, quando a gente vai estudar na cidade, por exemplo, a gente acaba perdendo um pouco disso, porque aí a gente tem que seguir o calendário da cidade. Mas aí começou-se, né, a questão da construção da escola aqui, e aí a gente ficou naquela empolgação de voltar a estudar no território, na aldeia. Alguns alunos ficavam meio em dúvida, porque era o primeiro ano da escola e tal, alguns pais também, mas aí eu voltei, e aí eu concluí a 8ª série aqui, e aí eu já pensava na questão de lecionar. E aí, na época, né, tinha o magistério, que era na cidade, e aí eu ficava no dilema de voltar para a cidade ou continuar na comunidade. E aí já era essa escola que eu ensino, a Escola Ururubá, e aí eu continuei fazendo o ensino médio comum na Ururubá e fiz o magistério na cidade. Então, hoje, eu costumo dizer isso para meus alunos, né, que a escola que eu estudei, hoje eu sou professora e, assim, tenho muito orgulho disso e motivo muito eles a isso, digo a eles que eles podem ser o que eles quiserem partindo disso. Falando um pouco sobre a questão do professor Valdonilson, né, a questão de currículo, como é pensado. Então, assim, como eu disse, a nossa educação ela é específica e ela é diferenciada porque a gente entende que ela tem que atender às necessidades do nosso povo. Então, a gente segue, sim, o que a grade curricular do Estado, a BNCC, está colocado, só que aí o que muda são as nossas metodologias. Nós temos 7 eixos norteadores, que a gente diz, que é espiritualidade, agricultura, história, organização, identidade, interculturalidade e território. Então, normalmente, os professores que estão aí assistindo, quando a gente vai fazer um plano de aula comum, né, a gente começa ou pelo tema ou pelo conteúdo da aula e começa a descrever o que a gente vai fazer naquela aula. Aqui a gente costuma dizer que a gente começa a pensar a partir do eixo agricultura, quando eu vou trabalhar as operações de matemática, o que é que eu posso estar trabalhando? A partir da agricultura, o que é que eu posso estar trabalhando com geometria. E aí, assim, a gente faz muito essa ligação. Então, acontece dessa forma. A gente vem discutindo também a questão do currículo dos povos indígenas de Pernambuco, porque a gente entende que tem que ser do nosso jeito. E aí, muitas vezes, o Estado, ele vem querendo colocar de cima para baixo, dizendo como a gente tem que fazer. A gente dizendo, não, isso aqui não atende à necessidade da gente, não atende à necessidade da nossa comunidade. Aí, a gente tem uma frase, né, que é da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, que é: a educação ela é um direito, mas ela tem que ser do nosso jeito, tem que atender às nossas necessidades. E não faz alguns anos aí que a gente vem brigando com o Estado, os povos indígenas de Pernambuco, com essa questão do currículo. E, por enquanto, a gente vem fazendo isso. A gente segue, sim, os conteúdos normais, mas aí a gente tem essa parte específica. Inclusive, eu tenho alguns relatos de experiência que eu já apresentei em eventos acadêmicos,
relacionada a isso, mostrando como é que a gente está fazendo, para, de certa forma, a gente tem que provar, né, ainda hoje, a gente tem que fazer as coisas e provar que dá certo, que de fato a gente não está fingindo, não está mentindo, e que a nossa realidade existe, e que é possível a gente ter, sim, uma educação específica e diferenciada. Acho que alguém falou também sobre a questão, como se dá a questão da formação continuada. Então, o Estado, ele oferece algumas formações, só que é muito aquilo, muitas vezes não atende às nossas necessidades. Então, a gente sai da sala de aula por um dia ou dois para estar ouvindo uma pessoa que está falando de uma coisa que é interessante, mas que não atende à nossa necessidade. Então, o conselho, né, aqui em Chucuru, pelo menos, o conselho de professores, ele quem tem se organizado para dar conta dessa formação continuada. A gente tem encontros bimestrais, e aí a gente se divide por área de conhecimento para estar discutindo, para estar compartilhando como é que a gente está fazendo, para estar se autoavaliando, para estar repensando se deu certo, se não deu, como é que a gente pode estar fazendo. Então é isso. Eu acho que eu respondi as perguntas que foram feitas, né, as que estavam colocadas. Se tiver alguma dúvida a mais, vocês me procurem depois nas redes sociais, eu posso deixar meu e-mail aí para o pessoal e a gente pode estar conversando. E acho que é uma sugestão, né, para uma próxima live, para o núcleo, a gente falar sobre a questão de educação. E aí eu já me disponibilizo também e acredito que tem outros parceiros aqui que eu posso estar convidando também para estar contribuindo com vocês. Agradeço muito a oportunidade, parabenizo mais uma vez vocês pela iniciativa e que a gente continue fazendo, tendo esses diálogos e deixo também o convite para virem para o território, né? Se Deus quiser, a Assembleia ano que vem, vocês estarem aqui presentes com a gente para a gente vivenciar esses momentos. É isso, gratidão a todos, abraço ao parente Marquinhos e obrigada. Professor Valdonilson, suas falas de despedida. Parabenizar, né, primeiramente a Wallace, né, mais uma vez, pela iniciativa da live, né, de criar essa roda de diálogo, né, de ter possibilitado, né, discutir um tema importante, né, que é a trajetória de luta dos povos originários do semiárido ao litoral. Parabenizar as falas de Marquinhos e de Marcela, muito bom aprender com vocês um pouco, né, sobre a cultura indígena, né, dos grupos de vocês. Quem sabe um dia a gente possa ter a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente, né, em loco, né. Infelizmente a pandemia não deixa a gente ir agora, mas um dia iremos nos conhecer pessoalmente. Então, agradecer o espaço, a Alice também, a Duda, né, a Jéssica pelo brilhante trabalho que estou vendo aqui, né, e até uma próxima oportunidade. E assim, parabenizar também a galera aí, né, que está dialogando, mandando no chat as perguntas, as mensagens. Então, um espaço muito bom. Eu ainda estou inibido porque eu estou em casa, mas não estou me sentindo em casa, porque é a minha primeira live nesse sentido aí no YouTube, né, mas eu imagino que depois eu vou me sentir em casa, dentro de casa. Tchau. Marquinhos, a palavra é sua. Não sei se a conexão dele caiu, mas está aí de volta. A palavra é sua, Marquinhos. Não, eu tô aqui, é que eu tava no chat lendo uns questionamentos. Então, a questão do currículo não é muito diferente do povo chucuru, até porque a luta, né, para conseguir esse currículo específico e diferenciado foi da união de todos os povos do estado em 2002, e aí a gente conseguiu e hoje vem trabalhando nisso. Eu não sei bem como funciona de fato a vida do professor indígena, em questão do trabalho dele, da preparação de aula, porque até o momento eu só fui estudante e também fui professor substituto algumas vezes. Mas é dessa mesma forma que Marcela tratou, por exemplo, a geometria plana, a gente trabalha dando exemplos de coisas que tem dentro da aldeia. E aí surgiu um questionamento no chat
sobre como que se constitui, deixa eu ler aqui, ver uma provocação, Marquinhos. Gostaria que ele falasse como os coletivos que se constituem em seu povo contribuem para a conformação do projeto pedagógico das escolas. Então, a gente trabalha de forma coletiva. Então, de certa forma, a juventude indígena que está dentro da escola, ela leva para o conselho, né, da escola os questionamentos que esses estudantes têm para que possam trabalhar de uma forma que abranja a todos bem. E aí, a gente tem também os nossos professores, são pessoas que a gente conhece desde quando a gente nasceu, então tem aquele respeito dentro de sala de aula, tem aquela amizade, a gente vê o amor que aquele professor tem de estar ali, né, lhe dando aula. No mais, eu queria agradecer pelo convite, me senti muito contemplado nessa live, que possa vir momentos como esse mais vezes. Um abração a todos, principalmente a guerreira Marcela, saudades, e espero que a gente possa se ver logo. Obrigado. A gente está caminhando aí para o final de nossa live, de nossa roda de diálogo. Eu queria, inicialmente, agradecer a Jéssica. Jéssica, muito obrigado por sua disponibilidade, por ter aí enfrentado esse desafio sozinha, né, fazer a tradução de Libras de forma muito competente e comprometida. Então, a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, o mestrado em Sociologia, o Prof. Sócio agradece por sua colaboração nesse momento. Marcela, muito obrigada por sua participação, por suas reflexões, por trazer essa perspectiva e nos provocar, né, nos tirar dos lugares cômodos, né? Então, é fundamental essas reflexões que são trazidas pelos sujeitos concretos, para que a universidade possa ser democrática e possa ser de todos. Então, nosso muito obrigado. Como o professor Valdonilson disse, por enquanto a gente não pode ir, mas eu acho que foi uma aproximação, né, que a gente não vai se largar mais, ou seja, Sumé vai estar muito próximo à comunidade Chucuru, a partir de agora, então vamos construir e aproximar cada vez mais esses dois espaços. Muito obrigado por sua participação, e através de você, Marcelo, eu queria agradecer a todo o povo Chucuru do Ororubá, né, por resistir e existir. Então, meu abraço, mesmo que distante, e o prazer de tê-los aqui. Professor Valdonilson, muito obrigado por sua colaboração no nosso espaço, né? Esse espaço é da nossa unidade, é seu também, né? Então, mais uma vez, agradecer por sua colaboração, sempre sensível, sempre certeira, enquanto antropólogo, mas, sobretudo, enquanto pessoa humana. Então, muito obrigado pela sua participação. Marquinhos, também lhe agradecer e dizer da honra de conhecê-lo, nesse momento, através das redes sociais, aqui desse espaço virtual, mas certamente num futuro muito próximo, esperamos todos, de forma presente, para que a gente possa se abraçar, possa se cumprimentar, e dizer da importância de sua fala e de sua reflexão também para a universidade pública desse país, na medida em que traz as reflexões concretas, dos desafios concretos do cotidiano dos povos indígenas. E através de você também, Marquinhos, queria agradecer a todo o povo Trucá pela resistência, né, nesse território, por existirem e resistirem às ações que privatizam a água, que privatizam a terra e querem, inclusive, capturar a nossa existência, a nossa subjetividade. Então, Marquinhos, meu abraço a você e meu agradecimento.
Eu acho que Duda caiu aqui, vamos ver se ela retornou. Duda, muito obrigado por sua participação, né, sempre disponível, sempre atenta, e trazendo, na verdade, as reflexões, e através de você eu queria saudar a todos, eu não sei se, deixa eu ver aqui, acho que é o teu microfone, Duda, que está ligado. Deixa eu botar aqui, tá? Pronto, porque estava dando um ruído. Mas o que eu estava dizendo é através de você, Duda, queria... Acho que caiu? Acho que caiu Marcela e ela, né? Através de você, Duda, queria saudar todos estudantes do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Etnicidade e Cultura e agradecer também sua contribuição. Então, também saudar a todos e a todas que participaram através das interações do nosso canal do YouTube, agradecer pela presença, agradecer pelas colaborações e as reflexões feitas, e aí fiquem ligados que provavelmente daqui a 15 dias teremos uma nova roda de diálogo. Então, meu abraço, sigamos todos resistindo e existindo contra a barbárie e contra toda a ação que nos desumaniza. Então, muito obrigado, tenham todos uma boa noite.